Boa noite. Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso número 8, diz: Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias vãs e enganosas. Tomem cuidado, Paulo está falando, com vocês mesmos, para que ninguém consiga ter a sua estima, o seu carinho, a sua atenção, o seu coração, a sua mente cativa por meio de filosofias, de elucubrações, de divagações meramente humanas, que só têm um ponto a chegar e não vai além daquele ponto. Porque o além de todos os pontos filosóficos é Cristo. Por isso, a filosofia, ela chega a só um determinado ponto. Daquele ponto em diante, ela não prossegue. E isso nós chamamos de fé. E Paulo está dizendo, cuidado para vocês não se tornarem escravos, cativos de pessoas que, com filosofias, com engodos, com enganos, mentirosos e vãos, seguindo tradições humanas, seja tradição filosófica, seja uma tradição ideológica, seja uma tradição religiosa, seja uma tradição de onde ela tiver surgido. Se ela é uma tradição humana, se ela não tem base no Evangelho e se usam essa tradição humana para nulificar a mensagem do Evangelho, ele diz, cuidado, tenham cuidado. Que ele diz, ele continua seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, com os espíritos demoníacos ou com pessoas de natureza totalmente pervertidas quanto ao Evangelho. Mas não concordam com o Messias. Essas tradições humanas, filosóficas, religiosas, ideológicas, elas podem concordar com seres humanos, elas podem ter uma lógica humana, mas se for contrária à lógica do Evangelho, é bom que nós rechacemos. Porque a lógica do Evangelho nunca vai fechar com tradições humanas. A lógica do Evangelho é muito diferente das lógicas humanas. Por isso que o julgar da pessoa que tem o Evangelho como cerne de seu pensamento, ele é totalmente diferente. Ele não julga as coisas conforme as pessoas costumam julgar, porque o julgar das pessoas vem com pressupostos meramente humanos e não pressupostos do Evangelho. Ele diz, tenham cuidado com esse tipo de gente, tenham cuidado com esse tipo de tradição, tenha cuidado com esse tipo de
inteligência rebaixada, porque concorda com seres humanos, mas não concorda com Cristo. Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por sua união com Ele, vocês foram plenificados. Ele é o cabeça de todo governo e autoridade. Também em união com Ele, com Jesus, vocês foram circuncidados. Vocês fazem parte da família de Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês fazem parte do Israel de Deus. Vocês são descendência de Abraão, porque a circuncisão começou em Abraão. A circuncisão foi um sinal pela fidelidade de Abraão. Então, em Cristo, mesmo não circuncidados no prepúcio carnal, vocês foram circuncidados com o prepúcio espiritual. Foi removido o prepúcio espiritual que os impediam de serem família de Deus. Ele diz: não com circuncisão feita por mãos humanas. Não foram seres humanos ao 7º dia que foram lá e cortaram o prepúcio da glande do pinto masculino. Não foram seres humanos que fizeram isso com vocês. Vocês tiveram a remoção realizada quando a velha natureza foi retirada sobre o corpo. A circuncisão de Cristo não é da glande do homem. A circuncisão é no despojamento do velho homem carnal, animal, instintual, aquele que é movido pelas pulsões e compulsões do coração, aquele que é movido pela natureza desse mundo, aonde o normal é odiar, é se vingar, é mentir, é ser inescrupuloso, é ser infiel, é ser mesquinho, é ser arrogante, é ser prepotente, é ser avarento. Esse velho homem é que foi extirpado de vocês, de nós, de qualquer um que realmente encarnou Cristo na sua vida. É Ele que é retirado. Enquanto que os judeus tiram o prepúcio da glande da criança ao 7º dia, como um sinal de que ele faz parte da comunidade judaica, de que ele é um judeu. Da mesma forma, Cristo tirou esse prepúcio, entre aspas, espiritual, dando-nos a entender essa natureza que nos é contrária, essa natureza pecaminosa, caída, e nos revestindo, de uma consciência cativa a Ele, aonde a obediência não é mais a nenhum tipo de natureza humana contrária ao Evangelho, mas é tão somente obediente ao Evangelho. Nessa circuncisão feita pelo Messias, vocês foram sepultados
Vocês morreram com Ele no batismo de consciência. Quando vocês entenderam a natureza de vocês, vocês perceberam quão pecadores, o quão desprezíveis vocês foram, Paulo dizendo. Quando vocês tiveram essa consciência, quando essa consciência tomou parte de vocês e vocês compreenderam quem vocês de fato são e vocês se arrependeram, vocês, nesse arrependimento, nesse ato de se arrepender pelo entendimento, vocês sepultaram essa velha criatura, essa velha natureza com Cristo no batismo. E Paulo não está falando no batismo, na ritualística de imersão. Paulo está falando do batismo de consciência. Nesse Big Bang que nasce dentro de cada um, que se entende, se enxerga e se percebe e arrepende-se. E foram ressuscitados, foram trazidos à vida novamente, à semelhança de Cristo que morreu e ressuscitou, em união com Ele pela fidelidade de Deus que atuou a ressuscitar Jesus dentre os mortos. Assim como Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, assim também nós, quando compreendemos a nossa natureza, nos arrependemos e nascemos para viver não mais para os nossos caprichos, mas para Deus, acontece conosco o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus. Vocês, Paulo continua, vocês estavam mortos, vocês não existiam, vocês estavam totalmente sem chance por causa dos pecados de vocês. Antes, vocês viviam para dar vazão aos pecados de vocês. Vocês viviam segundo os instintos e os impulsos do mundo, da velha natureza. E por isso, por vocês estarem nesta condição, vocês estavam mortos para Deus em pecados. Isto é, em razão do, entre aspas, prepúcio, que é a velha natureza. A velha natureza, Paulo faz uma comparação entre o prepúcio da criança israelita, que era retirada no 7º dia, como sinal de que aquele ali era um judeu, com a nossa velha natureza, que é retirada por Cristo no arrependimento, no batismo de consciência. Aí ele continua, ele removeu a lista de acusações existente contra nós. Foi Cristo que removeu, não fomos nós, não somos nós. Jamais poderíamos retirar a condenação que o pecado traz. Jamais. Jamais. Porque se nós cometemos qualquer tipo de crime nesta vida, nós indubitavelmente iremos para a prisão, para pagarmos a sentença que condiz com o crime praticado. A mesma coisa é com Deus, mas a situação é muito pior, porque a alma que pecar, esta morrerá.
É o que dizia a lei de Moisés. E por nós sermos pecadores contumazes, nós estávamos de uma forma intrínseca fadados à condenação pelos nossos pecados. Mas Cristo pagou a nossa pena, pagou a nossa detenção, a nossa prisão. Foi Ele que pagou a nossa sentença por nós, o justo pelos injustos. Por causa das regras, dos mandamentos, ela era um testemunho desfavorável. Essa lista de mandamentos faziam com que nós tivéssemos a consciência de que nós éramos transgressores. E essa transgressão, ela tornava-nos culpados diante do Pai. Contudo, Ele removeu ao pregá-la na cruz. Cristo tomou as nossas sentenças, as acusações de Satanás contra nós e pagou as sentenças dos nossos pecados, para que todos os seres humanos que crescem no Filho de Deus fossem feitos filhos de Deus. Todos, indistintamente, que o recebem, Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque já não existe condenação pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados foram pagos por aquele que era o único capaz de pagar e de ser um sacrifício perfeito pelos imperfeitos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Despojando os principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E por que Jesus triunfou sobre eles? Porque eles, os nossos acusadores, já não têm mais com que nos acusar diante de Deus, porque os nossos pecados já foram pagos. O que mais eles podem dizer? O que mais eles podem trazer diante do justo juiz contra nós? Se é o sangue precioso, se é a vida do Cordeiro de Deus, é que nos faz santos e justos diante de Deus. Já não há mais nada a ser feito, já não há mais mandamentos a serem cumpridos, já não há mais nada que possamos fazer para nos tornarmos mais santos e mais puros diante de Deus. É somente o sangue do Cordeiro de Deus é que nos faz
santos, inculpáveis, justos, e nos traz a reconciliação com Deus. Por isso, não permitam, olha o que Paulo fala, não permitam, esse é um mandamento de um homem de Deus à igreja de Colosso e a nós. Por isso, por causa do pecado pago, por causa do triunfo de Jesus ante a principados e potestades, a próprio Satanás, por causa do escrito de dívida, da lista de condenação, da nossa ficha corrida celestial, paga por Cristo, por causa disto, ele continua: não permitam de jeito nenhum, não permitam, não se deixem se sentirem culpados, que ninguém os julgue, que ninguém os condene, que ninguém trate vocês como se fossem culpados, porque por causa daquilo que vocês comem ou bebem, por causa de um alimento que você, em ação de graças, agradece a Deus, e nem por aquilo que você bebe, em ação de graças a Deus. Não permitam que ninguém lhes torne culpados, porque vocês comem determinados alimentos ou bebem determinadas bebidas, ou porque vocês não praticam nenhum festival judaico, ou porque vocês não guardam sábado, ou a festa de luas novas, por exemplo. Que ninguém os condene e que ninguém se permita se tornar culpado porque vocês não guardam sábado, pela comida que vocês comem, pela bebida, ou porque vocês não festejam nenhum festival judaico ou a lua nova. Essas coisas eram sombras do que virá. Porém, o corpo, o ajuntamento de seres humanos remidos, é de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Continuaremos ser, até o fim da nossa vida terrena, pecadores, que erraremos o alvo, mas não mais para dar vazão aos impulsos contrários ao Evangelho, mas porque nós, essencialmente, na nossa natureza, somos pecadores, somos maus. Como Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Se vós que sois maus, Jesus não disse que a maldade está em nós. Jesus disse que nós somos a maldade. Então é a nossa natureza sermos maus. E é por isso que nós nunca deixaremos de errar, mas não mais com a consciência para satisfazer o pecado. Muito pelo contrário, quando nós erramos, nós sentimos pesar, tristeza e nos arrependemos. Ao passo que aqueles que vivem de acordo com a velha natureza, com a natureza diabólica,
eles sentem prazer, vontade, desejo naquilo que é mal, naquilo que é perverso, naquilo que é maligno, naquilo que vai fazer mal para si e para os outros. Nós, em Cristo, estamos reconciliados com o Senhor. Boa noite e até uma próxima live, se assim Deus nos permitir.